Jogar para ganhar e facilitar a vida do rival ser campeão, ou jogar para empatar, ou daqui a pouco até perder e ver complicar a vida do próprio time com a zona do Z4, ou daqui a pouco não classificar para a Sul-Americana da próxima temporada? Essa é a pergunta que o torcedor colorado vem se fazendo nessa última semana, principalmente com o Grêmio chegando na parte de cima da tabela e empatando com os líderes do campeonato. E tu, torcedor colorado, o que tu acha que o Inter deve fazer hoje? Vencer o Palmeiras, colocar força máxima em campo, ou fazer um corpo mole e ver o que acontece? O Internacional já está em Barueri, vai enfrentar o Palmeiras na noite deste sábado, às 21 horas. O jogo não vai acontecer no Allianz Parque por conta de um show que terá lá no estádio do Palmeiras, então saiu lá do estádio do Allianz Parque para a Arena Barueri às 21 horas. O Internacional está a 6 pontos do Z4, está numa situação ainda que exige cuidados na tabela e também não confirmou a sua vaga na Sul-Americana. O que o Inter vai fazer? Ainda tem 3 confrontos contra times que podem ajudar o rival. Tem hoje o Palmeiras, na próxima rodada após a data FIFA tem o Bragantino em casa e na última rodada tem o Botafogo, o até então líder do campeonato. Quero saber a tua opinião. Aqui na aba Comunidades tem uma enquete para saber sobre isso. O que tu pensa? O Inter deve entregar, fazer um corpo mole ou deve fazer o seu jogo e fazer a sua vida naturalmente? Quero saber de ti. Vai lá na aba Comunidades ou deixa teu comentário aqui embaixo que também tá valendo. Gurizada, o time do Inter para hoje à noite deve ser praticamente o mesmo time que enfrentou o Fluminense, mas vai ter um probleminha na defesa, talvez nem seja tão o mesmo time, a gente pode dizer, porque se antes estava cotada a entrada do Nico Hernandes na lateral esquerda com a saída do Dalbert, hoje a gente vai ter uma alteração no lugar de Mercado. O jogador não viajou para São Paulo, teve um quadro gripal, está bem debilitada a sua situação, nem treinou nesta sexta-feira, e o Inter vai ter que fazer essa alteração. Então na vaga de Mercado na zaga entra o Nico Hernandes e na lateral permanece o Dalbert. O Inter tem 43 pontos no campeonato, 6 do Z4 como eu disse para vocês, e aí fica essa incógnita sobre brigar e fazer o seu jogo naturalmente ou ver o rival cada vez mais próximo de um título. Os relacionados do Inter para esse confronto de hoje então, vamos lá, quem o Kudê levou? Alan Patrick, Antony, Carlos de Pena, Arangues, Dalbert, Enervalência, Bustos, Gabriel Barros, Campanharo, Igor Gomes, João Della Corte, o Johnny, Kehler, o Luca, Luiz Adriano, Maurício, Nico Hernandes, o Pedro Henrique, o Rocher, o Rômulo, o Tauan Lara, o Vitão e o Wanderson. Esse é os relacionados do Inter para o confronto de hoje. Provável escalação do Colorado então deve ter Rocher, o Fabrício Bustos, Vitão, Nico Hernandes e Dalbert, então permanece na lateral esquerda, o Johnny, Charles Arangues, o Maurício, o Wanderson, Alan Patrick e o Enervalência. Eu coloco um asterisco aí no Alan Patrick, um jogador que vem de um desgaste muito grande, vem de uma sequência de jogos há bastante tempo, então pode ser que daqui a pouco o Inter acabe optando por deixar o jogador no banco, entrar durante a partida ou talvez nem entrar, mas enfim, vai ser uma questão de preservação do Internacional, mas não acredito muito que isso vá acontecer, até porque tem a parada FIFA agora, né? Esse é o último jogo antes da parada FIFA, depois o Inter só volta a jogar no dia 26 contra o Bragantino, um domingo, em casa, e aí sim vai ser a reta final do Campeonato Brasileiro e vai continuar essa incógnita, né? Ganha e facilita a vida do rival ou perde e deixa o Bragantino se aproximar, enfim, vai ficar essa questão até o final do campeonato. Gurizada, pra gente encerrar, o presidente Alessandro Barcelos foi a São Paulo, deu uma entrevista pro Flow Podcast, Flow Esporte Clube lá em São Paulo. Defendeu as suas ações na gestão do Colorado nesses últimos 3 anos, explicou como fez alguns movimentos, falou muito sobre o seu projeto, foi mais uma visão, falou mais sobre a sua visão sobre futebol e tão menos assim sobre alguns detalhes. Mas um fato, vamos lá, que eu posso dizer para vocês, mais jornalístico, a gente pode conversar aqui, que pode chamar um pouco mais a atenção dessa entrevista do presidente. Foi nem era para si, mas foi mais uma entrevista de campanha. Então, acabou falando bastante sobre a sua gestão e tudo mais, enfim. Mas não vamos entrar muito nessa questão política, porque isso aí gera bastante discussão. Mas vamos lá. O que o presidente trouxe a sua versão, e eu quero dizer que é a sua versão, que inclusive é a mesma do Kudê, sobre a saída de Eduardo Kudê lá em 2020. Porque vocês lembram que foi uma saída conturbada, a torcida colorada pega bastante no pé do Kudê até hoje, tem muitos torcedores que não gostam dele por conta disso, a saída dele para o Celta de Vigo, diz que ele abandonou o projeto, enfim. O que acontece? Segundo o presidente, havia um grande desgaste com os dirigentes da época do Kudê com esses dirigentes.
Na época o presidente era o Marcelo Medeiros, o executivo de futebol era o Rodrigo Caetano, o Alessandro Barcelos também fazia parte desses dirigentes. Então tinha um desgaste muito grande com eles. Quando o Alessandro Barcelos sai, ficou insustentável. E aí o Kudê sai também, logo em seguida. E aí vem a proposta do Celta. O que o Alessandro Barcelos quer dizer? O Kudê não saiu pela proposta, ele saiu antes da proposta chegar, tá? Ele teria saído antes da proposta chegar. Essa é a versão do presidente e também do Kudê. Mas tem o outro lado da história. Tem o lado de Medeiros, tem o lado de Caetano, que dizem que o Kudê, na verdade eles confirmam, fica mais no meio termo, tá? Eles confirmam que tinha tava estremecida a relação, o Kudê estava insatisfeito com a direção por conta de algumas promessas que não foram cumpridas, alguns reforços que não foram trazidos para o Inter na época. O próprio Rodrigo Caetano também estava insatisfeito com algumas atitudes do Kudê, a forma dele mudar e botar o time, enfim, dele falar também. Então havia um estremecimento entre as partes. Só que o detalhe dessa história é que essa proposta não chegou depois do Kudê sair. Ela chegou com o Kudê ainda técnico do Inter. E aí, claro, como ele já não tinha uma relação muito boa com o Internacional naquele momento, ele acabou aceitando e indo embora. Então, ao contrário do que diz o presidente Alessandro Barcelos e também o Kudê, essa proposta não chegou após a saída, e sim durante o seu tempo no Internacional. Beleza, gurizada? Se inscreve, deixa o like, como eu disse pra vocês, é uma visão, é a visão do presidente e a visão do Kudê, é uma versão no caso, mas a gente sabe que a história não foi bem assim. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, grande abraço, até a próxima.